Vejam, irmãos, vejam que forte. As aparições da Virgem de Fátima são conhecidas pelo segredo, dividido em 3 partes, que foi divulgado à humanidade. Destas 3 partes, a mais famosa é a terceira e conhecida normalmente como Terceiro Segredo, e mantida de maneira confidencial no Vaticano até o ano de 2000, quando São João Paulo II decidiu publicá-la ao mundo inteiro. Irei apresentar 8 chaves para compreender este terceiro segredo. A primeira, qual é a terceira parte do segredo ou o terceiro segredo? Isto é o que a irmã Lúcia escreveu. Depois das 2 partes que já expus, vemos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo, com uma espada de fogo em mão esquerda, e cintilar despedidas chamas que parecia que iam incendiar o mundo, mas apagavam contato com o brilho que a mão direita expedia. Nossa Senhora a seu encontro. O anjo, portanto, com a mão direita para a terra, com a voz forte disse: penitência, penitência e penitência. E vimos numa luz imensa que Deus, algo semelhante, e como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, em cima, no qual estava uma grande cruz, um tronco como se fora de sobreio, com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meia em ruínas, e meio trêmulo com um andar vacilante, acabrunhado e dor e pena. Ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando em cima da montanha, postando de joelho aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que dispararam vários tiros, e assim mesmo foram morrendo um após os outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições sociais. Sob os 2 braços da cruz estavam os 2 anjos, cada um regado de um cristal em mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com eles regavam as almas que se aproximavam de Deus. O segundo, a questão se refere ao segredo. Em uma carta escrita no dia 12 de maio de 1982, dirigida a São Paulo II, irmã Lúcia escreveu: a terceira parte do segredo é uma revelação simbólica que se refere a este trecho de mensagem condicionada ao facto aceitarmos ou não o que a mensagem nos pede. Se atenderes meus pedidos, a Rússia converte-se e terão paz. Senão, espalhará os seus erros pelo mundo, causando guerra e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá de sofrer muito. Várias nações serão aniquiladas. Em termos gerais, a terceira parte do segredo se refere ao conflito do século XX entre Igreja e a Rússia comunista. O terceiro, o que simboliza o anjo com a espada de fogo. O anjo com a espada de fogo representa o julgamento que cairá sobre o mundo, se não fosse pela intercessão de Maria, que irradia a luz que detém a espada do fogo. Durante muitos anos houve rumores de que a terceira parte do segredo era cercada de possibilidades de uma guerra nuclear. Algo no texto que sugere isso é o fogo da espada que a irmã Lúcia descreveu como algo que deixaria o mundo em chamas. Na escritura, o fogo pode ser uma imagem de julgamento ou de conflito em geral. Em seu comentário sobre a espada de fogo, sustentada pelo anjo, o cardeal Ratzinger parece fazer uma menção de uma guerra nuclear. A possibilidade que este cabe produzir as cinzas no mar de chamas hoje já não aparece de forma alguma como pura fantasia. O próprio homem preparou com suas invenções a espada de fogo. O comentário do teólogo. Durante a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, em 1984, a segunda prece de São João Paulo II foi da incalculável autodestruição de todo tipo de guerra. Livrai-nos. O quarto, o que representa os bispos vestidos de branco e sua viagem. O terceiro segredo revela que os videntes, logo depois de ver uma luz imensa proveniente de Deus, tiveram pressentimento de ver o Papa.
Além disso, o Santo Padre, junto com outras pessoas, subiram uma montanha elevada e cuja cúpula havia uma grande cruz de troncos toscos. As montanhas são lugares tradicionais onde os homens se encontram com Deus. A difícil escala de uma montanha significa a perseverança necessária para seguir a Deus. A robustez da cruz representa, na visão simbólica, a intensidade dos sofrimentos de Cristo e quem os compartilha. A mensagem do Papa e seus acompanhantes, através da cidade em ruínas, sugere que a Igreja deverá atravessar as tribulações causadas pela guerra, e se refere ao sofrimento do pontífice, pois é incapaz de detê-la, e isto reflete a experiência de muitos papas no século XX. O quinto, o que significa a aparente morte do Papa vestido de branco. Isso parece fazer referência à tentativa de assassinato de São João Paulo II no dia 13 de maio de 1981, no aniversário da primeira aparição da Virgem Maria. Isto demonstra que ele mesmo, de modo, e muitos outros membros da Igreja devem enfrentar a possibilidade do martírio durante o conflito e o comunismo russo. Os críticos da interpretação dada pela Santa Sé apontam ao fato que São João Paulo II não morreu. Para isso, há duas respostas. A primeira, se a visão de Lúcia tinha atirado no Papa, ele caiu por terra. Ele não pode ter pensado que foi assassinado, mas na verdade somente tinha sido gravemente ferido. A segunda, a intenção de Maria mudou o que poderia ter acontecido. Depois de ler o terceiro segredo, São João Paulo II atribuiu a sua sobrevivência a Maria. O então cardeal Ratzinger comentou a respeito o seguinte, que uma mão materna tenha desviado a bala mortal. Mostra uma vez que não existe um destino imutável, que a fé e a oração são poderosas, que podem influenciar na história e que no final a oração é mais forte que as balas, a fé é mais potente que suas divisões. O sexto, o que quer dizer que os anjos pegam uma jarra de cristal na mão. Os anjos que recolhiam o sangue dos mártires regavam elas com as almas que se aproximavam de Deus. São um poderoso símbolo da salvação. Ensinam a importância do seu sangue. Pedaço por vós e da minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo corpo. O cardeal Ratzinger afirmou a visão da terceira parte do segredo, tão angustiante neste então, foi finalizada, pois como uma imagem de esperança, nenhum sofrimento acontece em vão, e precisamente uma igreja sofre, uma igreja de mártires, se converte em sinal orientado a fim de que o homem saia em busca de Deus. O terceiro, o Vaticano já revelou todo o segredo? Apesar de alguns afirmarem o contrário, o Vaticano revelou todo o segredo. Em seu comentário, o teólogo Bento XVI assinala duas vezes, quem lê com atenção o texto do chamado Terceiro Segredo de Fátima, que depois de longo tempo, por disposições do Santo Padre e aqui publicado integralmente, ficará presumivelmente desiluído ou maravilhado de todas as especulações que foram feitas. Não é revelado nenhum grande mistério. O véu do futuro não é rasgado. Vemos a Igreja dos Mártires deste século, que está para findar. Representará através de uma cena descrita numa língua simbólica de difícil descrição. Ele continua. Chegamos assim ao final da terceira parte do Segredo de Fátima, publicado integralmente aqui pela primeira vez. Oitavo, existem outras interpretações possíveis do terceiro segredo? Como a Santa Sé não definiu infalivelmente a matéria, são possíveis outras interpretações, mas isto não significa que as interpretações sejam racionais. Se forem separadas das linhas principais da interpretação da Sé, a própria irmã Lúcia indicou que estava de acordo com a interpretação oferecida pelo Vaticano. Irmã Lúcia esteve de acordo com a interpretação segundo a qual a terceira parte do segredo consiste em uma visão profética, comparável às das histórias sagradas, ficção de que a visão de Fátima se refere especificamente à luta do comunismo ateu contra a Igreja e os cristãos, e descreve o imenso sofrimento das vítimas da fé no século XX,